Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo certinho, tudo bem? Pronto para mais uma aula agora? A aula de número 59 de língua portuguesa do nono ano, começando agora. Separe aquele material lá que você sabe qual é já, né? Já deve ter separado. Se não fez isso ainda, não tem problema, vou deixar um tempo para você fazer. Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, além do sempre útil dicionário. Coloque também a data de hoje, o número da aula e a disciplina. Daqui a pouco eu volto para nós começarmos mais uma aula. Até lá! Muito bem? Tudo certinho? Tudo pronto? Então vamos fazer a checagem ali do que foi visto na aula anterior. Naquela aula eu trabalhei com vocês o que são os estrangeirismos. Lembram que eu falei sobre as palavras que são trazidas da língua de línguas estrangeiras para a língua portuguesa? Algumas dessas palavras sofrem o aportuguesamento, ou seja, aquela alteração na grafia para que elas fiquem com a grafia aportuguesada, e outras não sofrem alteração nenhuma, portanto palavras sem aportuguesamento. Trabalhei com vocês também o sentido de algumas conjunções. Ali está em destaque a conjunção para, que tem sentido de finalidade naquele contexto. Trabalhei com vocês também ali um exercício que justamente abordou a questão ali dos estrangeirismos, um infográfico. Falei sobre inteligência artificial, aqui nessa imagem, aqui no canto inferior direito, você observa ali um maestro, um robô, ali substituindo o maestro, perceba que interessante, e regendo uma orquestra. E hoje nós vamos continuar trabalhando aí com o mesmo assunto, com o mesmo texto. Aliás, nessa aula será finalizado esse texto. A pergunta para introduzir aí a aula. O que você entende por inteligência artificial? Certamente, depois de tudo que tem sido falado nessas aulas, tudo que tem sido comentado nas aulas anteriores, você já tem uma ideia do que é a inteligência artificial. Essa inteligência aí que já está interagindo com os seres humanos, está aprendendo com os seres humanos. O que você imagina que o profissional do futuro deve ter em mente para ser bem-sucedido? Então, depois de tudo que nós discutimos, de tudo que foi comentado, que foi lido, o que você imagina que o profissional do amanhã, que portanto você precisa ter em mente, que você deve ter em mente para ser bem-sucedido aí no mercado de trabalho? Senhor, o que é ser bem-sucedido no mercado de trabalho? Isso é bem relativo. Não vou entrar nesse mérito agora. Vamos continuar a leitura do texto. Prepare-se. Robôs vão roubar o seu emprego. É possível competir com as novas tecnologias? Então vamos finalizar a leitura desse texto. Acompanhe comigo aqui o texto 1. Avanços na automação, aliados à inteligência artificial e a outras inovações, vêm substituindo o ser humano e provocando efeitos relevantes no dia a dia das organizações, assim como os desafios e as oportunidades para as pessoas. Diante desse novo mundo, Sérgio Alexandre, sócio da PwC Brasil, concorda que inovações e novas tecnologias sempre existiram e acabaram sendo integradas, ajustadas ao mundo do trabalho, mas agora
o que mudou para ele foi a universalização do acesso. Há mais condições de utilizar a nova tecnologia, seja via inteligência artificial, realidade aumentada, drone, enfim. Está mais barata, simples, fácil de usar e próxima. É a indústria do agronegócio, que é de vanguarda e de ponta, que usa a máquina sem operador, o drone, a aplicação de agrotóxico da forma correta de acordo com o metro quadrado, ou seja, avanços e inovações já presentes no dia a dia. Quanto à pesquisa, Sérgio Alexandre destaca que quanto mais se lê, mais conclusões e interpretações surgem. O que me parece é que algumas profissões, como a medicina, serão cada vez mais analíticas, com mais visão de compartilhamento de informação, diante de certo nível de automação. Pensando nos profissionais do futuro, ele acredita que quem ainda não entrou no mercado de trabalho necessita ter em mente uma formação analítica e colaborativa, palavras-chave para não ficar atrasado ou fora do processo. Hoje, é preciso estar inserido no mundo tecnológico, estar aberto às mudanças e se preparar para suportar todas as mudanças, de forma estável. Ele reforça ser impossível fugir do processo de avanço da tecnologia sobre todas as áreas da vida, ainda que no Brasil haja polos mais atrasados que outros. Além dos profissionais, a tecnologia também muda o conceito de líder. Para Sérgio Alexandre, ele precisa enxergar o tamanho da transformação e saber que a tecnologia é requerida e utilizada para capacitar pessoas. Para as empresas, tais avanços devem ser a cultura e o propósito. No entanto, ninguém deve esquecer que não é possível dar o primeiro passo eliminando as pessoas, e sim incluindo-as. O correto é a ideia de que se antes se alugava fita de vídeo para ver filmes, hoje é por meio de uma empresa provedora global de filmes e séries de TV via streaming, uma organização que gerou outras vagas de emprego. Ou seja, os empregos estão migrando. Então o texto foi finalizado ali, né? O texto que nós começamos a ler nas aulas anteriores. Agora é com você. Vamos para as questões que foram elaboradas aí a respeito desse texto. A primeira questão ali então. As formas verbais em destaque no fragmento exprimem o sentido de que a ação acontece apenas no momento da fala, b. A ação começou no passado e continua no presente, c. A ação acontecerá no futuro, ou d. A ação aconteceu apenas no passado. Então a gente tem o fragmento ali, ó. Acompanhe comigo a leitura. Avanços na automação aliados à inteligência artificial e a outras inovações vêm substituindo o ser humano e provocando efeitos relevantes no dia a dia das organizações, assim como os desafios e as oportunidades para as pessoas. Então percebam que eu deixei ali em destaque, né, com uma letra aumentada e também em negrito. Vem substituindo e provocando. Então você vai me dizer ali, ó, as formas verbais em destaque no fragmento exprimem o sentido de que? Qual daquelas alternativas ali contém esse sentido? Agora é com você. Eu já volto com a correção.
verificar qual que é a resposta. A ação começou no passado e continua no presente. Percebam aqui, é uma ação que não começou agora no presente, ela já começou em um momento do passado, né, não definido, e continua no presente, está acontecendo agora. Isso ficou bem claro ali. Percebeu? Os avanços na automação aliados à inteligência artificial e a outras inovações vêm substituindo, percebam essa ideia de continuidade, de algo que começou e que continua. O ser humano e provocando, que está acontecendo ainda. Né? O gerúndio ali, o substituindo, provocando, né? Os verbos terminados com indo, né? Com ando, com endo, são chamados verbos no gerúndio, né? Que é uma das formas nominais do verbo. Então dão essa ideia de continuidade, de algo que está acontecendo. Percebeu? Então vamos para a próxima questão. A questão de número 2. Leia o fragmento e explique a razão pela qual o verbo em destaque está grafado com acento circunflexo. Então agora é o mesmo fragmento que tem ali que você vai reler e o mesmo verbo, só que agora eu destaquei apenas um dos verbos da locução verbal ali, né? A locução verbal é vem substituindo. Eu destaquei só o vem. Por que o vem está com circunflexo? É isso que eu quero que você me diga, que você me explique. Agora é com você. Vamos verificar então. O verbo vem está no plural. Então, assim como o verbo tem, eu já falei sobre isso, o verbo tem às vezes é escrito com circunflexo, o vem da mesma forma. Às vezes ele é escrito também com circunflexo. Então, quando ele está no singular, ele é escrito sem circunflexo. Quando ele está no plural, assim como o verbo tem, ele precisa ter ali o acento circunflexo. Mas por que o verbo está no plural? A explicação está ali. Ó. O verbo vem está no plural, concordando com o seu sujeito, avanços na automação. Então, o sujeito desse verbo é avanços na automação. Lembra como que identifica ali o sujeito? Então, perceba lá, vem substituindo o ser humano.
O que vem substituindo o ser humano? Faça essa pergunta. O que vem substituindo o ser humano? A resposta para a pergunta é o sujeito. O que vem substituindo o ser humano? Avanços na automação. Ok? Percebeu? Então, por essa razão, o vem ali está escrito com acento circunflexo. Vamos adiante. Agora mais uma parte do texto ali. Acompanhe comigo a leitura. Sérgio Alexandre destaca que o fundamental do estudo da PwC é o aflorar de duas palavras essenciais no universo da tecnologia: colaboração e perspectiva. São dois conceitos que mudam a forma de fazer. A primeira é necessária para que os agentes se envolvam e tenham parceria para o passo seguinte. E a perspectiva é fundamental, porque é a experiência do usuário final. Às vezes, muda o processo, o serviço, mas tem de estar em linha. Se o foco é profissional, Sérgio Alexandre alerta que o essencial é ter propósito, alinhar o pessoal com o profissional. Se antes a cobrança era por criatividade, liderança, capacidade de solucionar problemas, adaptação ao contexto e, claro, inteligência emocional, fundamental sempre, com a força da tecnologia há uma inversão e as habilidades são outras nesse cenário. Colaboração, perspectiva e propósito, que demonstram o quão importante é o ser humano para transformar a realidade. Então aqui uma figura mostrando para vocês ali, é um robô, né, sendo construído por uma equipe. Levando em conta as tendências e os impactos do desenvolvimento tecnológico, o estudo da PwC analisa 4 cenários de trabalho que podem coexistir com oportunidades e desafios para indivíduos e empresas. Ambiente vermelho, as empresas se voltam cada vez mais para nichos de mercado, as startups têm possibilidade de ganhar escala e conquistar influência em termos globais, as organizações, com cada vez menos empregados, eliminam níveis hierárquicos e criam uma série de políticas para incentivar a inovação. Os gestores de recursos humanos utilizam plataformas digitais e profissionais especializados em localizar e atrair talentos para construir uma força de trabalho competitiva. Cenário azul. Grandes corporações realizam fusões para ganhar mercado e se proteger de novos players. A performance dos profissionais é monitorada constantemente por meio de equipamentos inovadores para assegurar a produtividade. A pressão por resultados é grande e os trabalhadores mais talentosos são bem recompensados. Os profissionais se dividem entre aqueles com uma carreira corporativa e aqueles que não têm acesso ao mesmo nível de benefícios e prêmios. Ambiente verde. As mudanças climáticas e a preocupação com o meio ambiente fazem com que conceitos como sustentabilidade e responsabilidade social sejam imperativos de negócios. As empresas constroem sua estratégia com base em seus valores e propósitos, além de investir em diversidade e jornadas de trabalho flexíveis. Os profissionais são orientados a controlar custos e não desperdiçar recursos. Um dos maiores desafios é construir e manter relações de confiança com empregados e todos os stakeholders. Cenário amarelo. Profissionais e empresas buscam relevância e significados crescentes em suas atividades, em decorrência de uma necessidade maior de distribuição de recursos. Plataformas digitais, como o crowdfunding, são cada vez mais utilizadas na criação de novos negócios. Com isso, empresas de menor porte competem com grandes grupos. E agora sim a finalização desse texto. Nós vamos continuar aí com a interpretação de alguns fragmentos dele. Vamos lá? Questão 3. Leia atentamente o fragmento e explique a diferença morfológica entre A e A. Então nós temos ali o fragmento. Diante desse novo mundo, Sérgio Alexandre, sócio da PwC Brasil, concorda que inovações e novas tecnologias sempre existiram e acabaram sendo integradas, ajustadas ao mundo do trabalho, mas agora o que mudou para ele foi a universalização do acesso, a mais condições de utilizar a nova tecnologia,
Você já viu inteligência artificial, realidade aumentada, drone e ali as reticências que indicam que o texto continua. Bom, o foco é nos dois As ali, ó, no A sem H e no A com H e o acento agudo. Então, quando eu falo em diferença morfológica, eu estou falando em classes de palavras. Você lembra lá das 10 classes de palavras existentes na língua portuguesa? Vamos tentar relembrar aqui. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, o pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então são 10 classes de palavras que compõem a língua portuguesa, né? Cada uma delas aí com a sua função específica, né? Que cada palavrinha vai se encaixar em uma classe de palavras. Eu quero que você me diga ali em que classe de palavras se encaixa aquele A, né, sem o H ali, e o A com H e com acento agudo, em que classe de palavras que se encaixa. Agora é com você. Eu já volto com a correção. Então vamos verificar. No fragmento, A é um artigo definido e o A ali com H é um verbo. Você percebeu? Qual que é a função do artigo? A função de determinar o substantivo. Geralmente ele aparece antes do substantivo. Note lá, a universalização. Universalização substantivo, né? Nome. E o A ali, o artigo antes do substantivo. Percebeu lá? Então, a universalização do acesso a mais condições. Aquele A com H ali é verbo, indica uma ação, né? Seria ele equivalente a existir, né? Então, existem mais condições. Há mais condições. Por isso que ele é verbo. É um verbo impessoal, chamado de verbo impessoal, né? Não tem sujeito ali. Só tem o complemento, né? Mais condições. Ok? Percebeu? Lembrou? É importante, tem gente que confunde muito os As aí. Tem outros As ainda, mas vamos ficar só nos dois aqui, que são os dois da questão. Vamos agora à próxima questão, a questão de número 4. Os dois pontos no fragmento têm a função de. Agora pensando em pontuação. Então ali nós temos naquele fragmento
os 2 pontos que eu destaquei ali. Ó. Acompanhe comigo a leitura. Se antes a cobrança era por criatividade, liderança, capacidade de solucionar problemas, adaptação ao contexto e, claro, inteligência emocional, fundamental sempre, com a força da tecnologia, há uma inversão e as habilidades são outras. Nesse cenário, 2 pontos. Colaboração, perspectiva e propósito, que demonstram o quão importante é o ser humano para transformar a realidade. Então agora eu quero que você me diga qual que é a função desses 2 pontos. A. Introduzir um esclarecimento. B. Sinalizar a reprodução da fala no discurso direto. C. Começar uma enumeração. Ou D. Antecipar uma citação. Agora é com você. Vamos checar então qual que é a resposta. Acho que você matou essa. Hein? Introduzir um esclarecimento. A gente tem lá, ó, há uma inversão e as habilidades são outras nesse cenário. Outras nesse cenário. Quais outras? Precisa esclarecer, certo? Colaboração e perspectiva e propósito. Colaboração, perspectiva e propósito. Esse é o esclarecimento de quais são as outras habilidades. Notou? Todas as outras alternativas ali têm funções, são funções dos 2 pontos, mas naquele contexto ali eles foram usados para introduzir um esclarecimento. Vamos então adiante para a questão de número 5. No fragmento tem-se 2 dos muitos estrangeirismos trazidos pelo texto 1. Pesquise e registre o significado deles. Então temos ali o fragmento. Né? Um dos maiores desafios é construir e manter relações de confiança com os empregados e todos os stakeholders. Plataformas digitais como o crowdfunding são cada vez mais utilizadas na criação de novos negócios. Com isso, empresas de menor porte competem com grandes grupos. Então agora eu quero que você observe aqueles 2 estrangeirismos que estão ali destacados. Quero que você pesquise o que eles significam, porque é importante para você entender o texto em sua plenitude. É importante você saber os significados desses estrangeirismos aí. Faça isso
Eu já volto com a correção. Pesquisou, conseguiu achar? Muito bom, então vamos verificar ali o que significa. Então lá, stakeholders significa indivíduos e organizações impactados por ações de determinada empresa. Então é o significado aí de stakeholders. E crowdfunding é o financiamento de uma iniciativa a partir da colaboração de um grupo de pessoas que investem recursos financeiros. Né? Tá meio que na moda esse tal de crowdfunding aí para arrecadar recursos, né? Como se fosse uma vaquinha mesmo, as pessoas colaboram ali em prol de alguma causa. Ok? Certinho? Percebeu ali? Conseguiu pesquisar, conseguiu identificar, encontrar, né, os significados desses estrangeirismos? Esse texto traz muitos estrangeirismos porque ele trabalha com a questão da inteligência artificial, das tecnologias, né, e inevitavelmente termos do inglês são trazidos aí para a língua portuguesa. Vamos então agora à próxima questão. Antes disso, tem ali uma pergunta. Você já observou que algumas palavras da língua portuguesa têm a função de acompanhar os verbos, acrescentando ou modificando o seu sentido? Percebeu? Geralmente acompanha os verbos, pode acompanhar também o adjetivo ou ele mesmo, no caso, essa classe de palavras a qual eu me refiro, que você vai descobrir daqui a pouco qual é. Então, ela acompanha geralmente verbos, adjetivos ou ela mesma, a mesma classe de palavras. Eu me refiro ali aos advérbios. Então agora eu quero falar com você sobre advérbios. Então, advérbios de dúvida e hesitação. Os advérbios de dúvida ou hesitação são aqueles que indicam certeza ou hesitação nas frases. Então ali exemplo. Possivelmente, talvez, aparentemente, supostamente, provavelmente, acaso, casualmente, porventura, quiçá, etc. E há ainda as locuções adverbiais de dúvida, que se comportam da mesma forma que o advérbio, indicando incerteza nas sentenças
em que aparecem. Exemplo ali, por certo, quem sabe. Então essas expressões, essas palavras aí, quando aparecem ali acompanhando geralmente o verbo, elas vão acrescentar aí essa circunstância de dúvida, de incerteza, de hesitação. É bem comum quando você não quer afirmar categoricamente alguma coisa, quando você não quer colocar certeza naquilo que você está dizendo, você utiliza aí o advérbio de dúvida como um modalizador do discurso. Então vamos falar sobre isso. Eu quero trazer para você uma questão abordando esse assunto daqui a pouco. Antes, vamos ali aos advérbios de dúvida. Então acompanhe comigo aqui alguns advérbios de dúvida ali. Possivelmente terei mais de uma profissão no futuro. Perceba que é uma possibilidade, não é uma certeza, né? Então possivelmente introduza essa ideia de dúvida, de incerteza. Talvez eu não me sinta confortável trabalhando ao lado de um robô. Perceba também ali a dúvida de novo, acrescentada pelo advérbio talvez. Aparentemente, não há grandes motivos para temer o avanço da tecnologia. Perceba que, de novo, ali o aparentemente acrescenta dúvida. Ó. Ele não está afirmando que não há grandes motivos, não está colocando isso como uma certeza, está colocando como uma possibilidade, né? Aparentemente, quer dizer, há dúvida ali. Supostamente, os robôs substituirão os humanos na maioria das atividades laborais. Tá? Então está ali, supostamente acrescentando dúvida. Provavelmente lerei mais obras de Isaac Asimov. Também ali há a possibilidade. E nosso futuro será, quiçá, melhor que o nosso passado. Também não há certeza a respeito de que o futuro será melhor do que o passado. Há uma dúvida aí, introduzida pelo advérbio quiçá. Locuções adverbiais de dúvida. Por certo, nos tornaremos pessoas melhores. É uma possibilidade. Quem sabe eu possa aprender mais com os novos desafios que se aproximam? Então perceba ali que o quem sabe também traz essa ideia de dúvida, locução quem sabe, locução adverbial. Acompanhou comigo ali, entendeu? Percebeu a utilização? Sempre ali o advérbio, perceba, acompanhando, eu falei sobre essa característica de acompanhar o verbo ali, vamos voltar para o quadro aqui para você ver de novo. Possivelmente, está ao lado do terei, ó. Terei o verbo ali, se refere, modifica o verbo. Talvez eu não me sinta, veja, o talvez se ligando ao verbo sinta ali, aparentemente se ligando ao verbo o verbo haver, e assim por diante, né? Sempre se relacionando, modificando o verbo no discurso. Então vamos agora à nossa questão de número 6. Com base no título do texto 2, responda as seguintes questões. A. Considere o acréscimo do advérbio provavelmente ao título do texto, de modo que fique assim: 10 profissões que provavelmente irão desaparecer no futuro. Qual mudança de sentido haveria? O título do texto está ali, né? 10 profissões que irão desaparecer no futuro. Então, aquele título coloca, né, uma informação. Se você utilizar o provavelmente antes do verbo irão, de modo que ele modifique ali o verbo irão, qual que é a mudança de sentido que isso provoca? É isso que eu quero que você me responda. E na B, o adjunto adverbial no futuro expressa qual circunstância? Lembre das circunstâncias adverbiais lá, que podem ser, vou tentar listar alguma delas aqui, de lugar, de dúvida, de intensidade, de tempo, de afirmação, de negação. Qual dessas circunstâncias o no futuro expressa? Responda também para mim. Daqui a pouco eu volto agora com você.
Então vamos à correção ali a respeito da mudança de sentido, né? Qual é? Dessa forma, não existiria a certeza em relação ao desaparecimento das profissões. Você percebeu que o provavelmente coloca dúvida se elas irão de fato desaparecer? O título dá como certeza, né? 10 profissões que irão desaparecer no futuro. Está afirmando. O provavelmente, né, não afirma. Ele deixa como possibilidade. Percebeu? É importante você ter essa noção aí na hora de ler um texto ou de escrever. É bem importante isso. Agora a questão B, o adjunto adverbial no futuro expressa qual circunstância? No futuro, da ideia de quê? De tempo, né? Circunstância de tempo, no futuro. Percebeu? É isso aí. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau!